Mas vamos dar início, então, à nossa live, né? Afinal, que escola é esta, né? Essa é a primeira live de muitas que a gente pretende fazer numa parceria do Centro de Ensino Integrado de Química, né, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, USP Ribeirão, e o Grupo Trissomia 21, de Ribeirão Preto. E qual que é o nosso objetivo, né, com essas lives e com esses espaços de discussão? É contribuir para a construção de uma escola. Espera aí que a minha filha começou a escutar a galinha pintadinha aqui. Fecha a porta, Hugo. É um detalhe. Gente, é um detalhe, né? A gente está em casa com o filho do lado, enfim, faz parte. Mas como eu estava dizendo, o nosso objetivo maior é contribuir para construir uma escola para todos, né? Uma escola sem exceção, uma escola que enxergue todos os alunos, né? Nas limitações, mas também nas potencialidades. Então, gente, eu só vou pedir, acho que à medida que a gente for falando, abrir o microfone, porque senão vou pedir para quem não estiver falando no momento, a gente desligar o microfone, tá? E uma outra instrução. Se falhar, se acontecer algum problema, digita no chat o número 1, que aí uma pessoa só acione e diz qual que é o problema, né? Mas retomando, o objetivo, então, é a gente, no coletivo, nesse nosso momento de isolamento social, pensar em formas de construção de uma escola para todos, né? Desde que nós entramos nessa situação de isolamento social devido à pandemia, nós, professores, nos vários níveis de ensino, temos nos desdobrado, né, para adequar as atividades, para manter a qualidade do nosso ensino. E nesse processo, nós não podemos esquecer, aliás, nós temos que nos lembrar de todos os alunos, né? Dentro de uma perspectiva inclusiva, tá? Então, que ensino é esse? Então, essa live de hoje, a gente acredita que pensar essa construção da escola para todos passa por uma parceria, né? Escola, família, mediadores, que não sejam professores, mas profissões que auxiliem também aí no processo. E nós temos aí convidadas muito especiais, que gentilmente, né, já agradeço aqui em meu nome, em nome da Fabiola também, terem se disponibilizado a vir aqui conversar com a gente. Para não ficar uma coisa chata, porque acho que ninguém mais aguenta, né, gente, live muito extensa, nós combinamos com as pessoas que gentilmente, né, vão participar aqui com a gente, de cada um falar 10 minutos e a gente abrir para realmente um debate, né? Porque a gente está caminhando para uma sociedade inclusiva, uma escola inclusiva. Quando a gente entender que a inclusão ela passa por você mudar a escola, pensar em estratégias em que todos tenham oportunidade, a adaptação não vai mais ser necessária. Mas com o pé no chão, né, a gente está no passo a passo, a gente não pode deixar isso de lado nessa construção, né? Então, muito obrigada a vocês que estão aí entrando. Eu vi alguns nomes conhecidos, depois, como eu não domino muito a tecnologia, sumiu aqui, mas eu vi que tem alunos, tem amigos, tem professores, vi a professora Rogéria, a professora Mayra, né? Alunos. Eu espero que a gente aproveite bastante a discussão. Então, eu vou passar agora para a Fabiola, né? Ela vai fazer as considerações e aí a gente já vai ter a oportunidade de ouvir as queridas Nájila, Lena e Suzana, tá bom? Então, passo para você, Fabiola. Bom, boa noite a todos. Eu, como professora, né, tenho esse olhar da educação, não só como mãe, eu tenho os dois lados, e quando eu conheci a Lena, nós começamos a trocar umas ideias, né, a gente teve a ideia de compartilhar essa experiência
com vocês, mas pensando numa escola que seja para todos, da perspectiva de uma escola inclusiva, que seja boa para todo mundo, porque ninguém é igual, né? Cada um tem a sua forma de ser. Então, a gente busca com as adaptações o quê? Diversificar as práticas pedagógicas, na verdade, né? Essa palavra adaptação talvez pudesse ser substituída por práticas pedagógicas diversificadas, né? Talvez aí não fosse carregar o karma de ser algo negativo, trabalhoso, inconveniente, que atrapalha o andamento da sala, etc. Né? Então, se a gente pensar na diversidade de aprendizado que cada um de nós tem, eu acho que fica mais claro esse conceito de que a educação, né, deve contemplar tudo isso. Aí eu tenho aqui a Lena Pimenta, mãe da Letícia. Aí do lado dela eu vou pela ordem aqui que eu tô vendo, a Suzana Prado, que é gestora da escola da Letícia, o Colégio Itamaraty. Eu tenho a Nájila Eds, minha ex-aluna, que é psicóloga e psicopedagoga, tá? Que, enfim, estou reencontrando hoje. Então, vamos dar início, então, vamos compartilhar essa história, mas é sempre informal, né? Então, depois a gente vai ter uma interação respondendo, né? Para poder realmente aproveitar esse relato. Lena, por favor. Olá a todos, eu sou a Lena, mãe da Letícia. A Letícia hoje ela está com 9 anos e tem 7 anos, né? Na mesma escola. Na verdade, eu brinco que a gente casou, a família casou com a escola, porque criou uma relação, né, que assim, a gente briga, mas a gente se ama. Literalmente é a melhor definição, né, da nossa parceria hoje, né? Lógico que no início a Letícia entrou na escola, ela tem autismo, mas foi um autismo regressivo, né? Ela desenvolveu normal até por volta de 2 anos de idade. Quando ela regrediu, perdeu a fala, né? Perdeu o contato visual, começou a ficar muito agitada, né? E a escola pegou exatamente essa transição, porque ela entrou aos 2 anos e ela começou a regredir quando ela entrou na escola, né? E para a gente foi um pouco confuso no primeiro momento, porque a gente levou 1 ano para fechar um diagnóstico, né? E a escola foi muito compreensiva nesse texto, foi muito participativa no sentido, tem alguma coisa errada, ela está dando sinais assim assado. A coordenadora da educação infantil tinha bastante experiência com TEA, e ela me deu vários nortes. Então eu fui procurar um neuropediatra, o pediatra, começamos as intervenções, né? Passamos por diversas clínicas, e a escola foi super parceira nesse caminhar todo, né, que nós tivemos aí de terapias, tratamentos, para chegar na equipe, né, que está super redonda que a gente tem hoje, né, trabalhando com a Letícia. Mas a gente fala que o que faz, né, tudo funcionar é a importância da escola estar aberta, né, não só para a família, mas para os terapeutas. Então, a partir do momento que a escola ela aceita, né, e aceita super, assim, de bom grado, receber uma assistente terapêutica, né, que vamos dizer, contratado pela família. Então, eu insiro alguém de fora no contexto escolar, e eu imagino que deva ser super complexo, né, para a escola, esse contexto de receber um terceiro de fora, que não é funcionário, né, que não está ali diretamente sob a hierarquia da escola, né, mas está ali para fazer uma intermediação entre o professor, dar um suporte, dar um apoio,
porque é a criança que se foge da sala, é a criança que não senta, a criança que, enfim, que ela tem que atingir um grau de funcionalidade, mas sem esse apoio, né, fica muito difícil. Então, eu acabei conversando com a escola na época, eles aceitaram, né, a ideia da assistente terapêutica, aliás, super apoiaram, a gente teve alguns intempéries até achar a pessoa perfeita, né, que é a Fernanda, que está até hoje. Então, assim, a gente conseguiu construir essa ponte. E nisso ainda, a escola ainda abriu as portas para a fono da Letícia, ela foi fazer não só palestras para os professores, porque a Letícia, além de autismo, ela tem apraxia de fala, que é um distúrbio motor de fala. Então, a fono foi até a escola, informou as professoras, e não só isso, mas como ela também deu um suporte no sentido, olha, o que pode ser feito no sentido dos alunos, dos colegas, dos amiguinhos, dela estarem ajudando nessa fase de aquisição de fala. Então, assim, eu diria que a escola inclusiva, né, que possibilita essa educação para todos, em primeiríssimo lugar, é uma escola que tem valores humanos, porque você aceitar essa intromissão externa, né? É uma psicopedagoga que trabalha no caso, que vai lá e conversa com a professora, que conversa com a coordenadora, é a fono, é a assistente terapêutica ali em sala de aula todo dia. Então, assim, é uma escola que tem um valor humano supremo, né? Porque ela tem que se adequar a isso. Ela passa a ser incomodada, mas ela aceita o incômodo, porque ela percebe que isso é fundamental, né, para o melhor desenvolvimento da criança. E não Oi, só filho. isso, mas é a escola que entende que, ao momento que ela faz parceria, né, com a família e com a equipe, ela favorece essa melhor inclusão, né? Porque nem todo mundo sabe tudo, né? Você pode sair de uma faculdade, de uma pós, mas a teoria é teoria, e cada criança é única, né? Então, a Nájila vai falar um pouco sobre a questão da adaptação, de material, não quero entrar muito nisso e tal, mas, assim, sem esse contexto, né, humano, não é só a questão pedagógica, né? É humano. É impossível, porque a escola ela pode simplesmente dizer, desculpa, eu não quero essa intromissão de fora, porque já é difícil administrar e gerenciar meus professores, meus assistentes de classe, minhas coordenadoras, é muita coisa, tudo muito complexo numa escola, né? E aí você ainda aceitar uma equipe e uma mãe que está lá todos os dias, né? E aí, professora, deu certo essa intervenção que você fez, que tal se você fizer aquilo, X, Y? É a mãe que entra e a mãe que pega na saída e conversa, está ali interagindo o tempo todo. Né? Então, assim, eu acho que é o primeiro de tudo, né? O primeiro lugar, assim, se a gente fosse elencar em termos de prioridade, seria essa questão do valor humanístico mesmo, né? Que a escola tem. E uma frase que o dono da escola, né? Uma vez ele falou para mim, me marcou e, assim, eu vou levar para a vida. Uma vez eu encontrei com ele no corredor e eu agradeci. Falei, olha, muito obrigado, porque vocês têm, além de recebido a Letícia como aluna e fazendo dessa educação uma verdadeira inclusão, né? Eu percebo que a Letícia é amada, ela é querida e ela fica muito feliz de vir à escola, né? Então, ele virou para mim e falou assim, você já teve algum problema aqui na minha escola, em termos de preconceito, em termos de não aceitação daquilo que você solicita? Falei, não, de forma nenhuma, pelo contrário, eu estou agradecendo porque vocês são maravilhosos. E ele disse assim, se você tiver algum problema, me procure pessoalmente, porque na minha escola eu não aceito nada do que não seja induzir a uma educação inclusiva. Então, isso é tudo. Eu quero fechar, né, o que eu tenho a falar com essa frase. Eu acho que a primeira coisa que a família tem que perceber, seja na escola privada ou na pública,
é a empatia, né? É a necessidade de entender o diferente, respeitar o diferente, dizer, vem aqui, né? Não interessa qual é a sua dificuldade. Eu vou te aceitar, eu vou aceitar a sua família, eu vou aceitar a sua equipe de terapia e nós vamos fazer um grande casamento coletivo e a gente vai fazer essa engrenagem rodar juntos, porque juntos nós somos mais fortes, né? Mas separados a gente pode fazer muito pouco, né? Pela criança. Então, eu queria agradecer a todos a oportunidade. No final, a gente fala mais um pouco aí. A gente retoma, Lena, daqui a pouco para discutir, né? A gente espera, aí você falou coisas importantes que a gente espera resgatar daqui a pouco, né? Obrigada. Será que na sequência nós poderíamos agora a Suzana ou a Nájila? Acho que a Suzana faz o contraponto, né? Família e escola. Aí vem a intermediação dessas duas relações e a Nádia finaliza. Tá ótimo. Bem-vinda, Suzana. Obrigada. Bom, primeiro, gente, boa noite a todos. Obrigada também pelo convite, né, da FA. Estou conhecendo aqui virtualmente a Daniela e uma delícia estar com a Lena, com a Nájila. Saudades também de vocês, né? Porque a gente convive juntas. E primeiro quero agradecer esse espaço de palavra, de voz, porque fiquei muito emocionada, Lena, com tudo que você disse, né? Eu não cheguei, quando eu cheguei na escola, a Lê foi 2016, então a Lê e a Lala já estavam maiores, né, no grupo 5, mas eu me emocionei muito porque tudo que você traz de educação inclusiva, para mim é educação, é a educação, não tem nem que ter, né? Então, a educação inclusiva, a gente precisa usar esse nome, porque historicamente, na história da educação do Brasil, né, a gente trabalhou num contexto de segregação, né, de exclusão. E aí, daí vem essa palavra inclusão, e que a nossa utopia é a educação inclusiva para a gente poder construir a educação como ela deve ser, né? Uma educação humanizada, que cultiva valores, uma educação que ela traz a igualdade de oportunidades para todos, não de uma forma igual, mas respeitando as diferenças de cada um, né? Seja, eu tenho alguém com o microfone aberto, gente. Posso pedir para a pessoa fechar o microfone? Ou vocês conseguem fechar o microfone? Ai, obrigada, melhorou. Então, essa escola que tem essa abertura, porque nem isso eu quero falar, porque para mim a escola ela tem que ser assim, viu, Lena? Isso tem que ser exigido, na verdade, né? Não é um favor abrir as portas, pelo contrário. Se é uma escola que tem esse conceito natural do que é o sinônimo de educação, ela precisa estar aberta a construir uma comunidade de aprendizagem que seja aberta para todos, para as potencialidades de todos, né? Porque, na verdade, a gente só aprende. Então, para mim, é um privilégio ter você com seus questionamentos, a Nájila, a Letícia, a Larissa. É um privilégio que a escola tem. Eu vejo isso como um privilégio de expansão. Vocês, na verdade, estão ajudando a gente construir tudo que eu acredito de educação. E tem muito chão ainda. A gente tem muita limitação, muita limitação. E isso é muito claro, né? Para mim, que estou na gestão, na equipe de gestão, nós somos uma equipe também, acho importante dizer isso, né? Não é uma visão centralizada, mas pelo contrário, é tudo muito dialogado e pensado junto. Então, essa equipe, essa abertura que a gente tem, ela tem a ver com
com o conceito de educação que a gente acredita. E nesse caminhar que a gente tem pela frente, com muitas ainda questões, né, que eu estava dizendo, de melhorias, né, de acessibilidade, de propor materiais pedagógicos que vão favorecer a todos. Essa é a questão, né? A gente ainda está preso num modelo educacional do século passado ainda, que traz uma educação a partir da transmissão de conhecimento, onde o ensino é mais importante que a aprendizagem. E agora a gente está num outro contexto, e acho que até essa situação que a gente está vivenciando do Covid e que está trazendo já uma transformação na educação por meio da tecnologia que está abalando todas as estruturas, mas pensando em educação, isso é bom, que toda vez que a educação é sacudida, que ela sai da zona de conforto, que ela tem que refletir, esse é o cotidiano que a gente precisa na escola, uma escola viva, um currículo vivo. Então eu fiquei muito emocionada, né, com a sua fala, porque a lei realmente é muito amada, né, todo mundo. Acho que quando veio desde a Fono, que foi maravilhosa para todas as professoras, porque realmente eu participei, inclusive, né, da palestra, da vivência, e ela trouxe situações que ajudam muito as professoras também a ter uma leitura e uma escuta diferente com as crianças e de como que a gente pode contribuir para o dia a dia das crianças. Então, esse trabalho em equipe, com as terapeutas, com a família, ele é fundamental, né? Eu gosto muito, eu sou psicóloga de formação, também fiz pedagogia, então acho que eu consigo ter esse contexto do coletivo e do individual, isso me ajuda muito. E o tanto que é prazeroso poder ver o desenvolvimento da criança e das suas potencialidades. E o tanto que a gente aprende, na verdade, né? A gente acha que a gente está fazendo alguma coisa, né, pela lei, mas ela que está dando oportunidade da gente aprender a todo instante. Oportunidade da gente ser mais aberto, oportunidade da gente escutar melhor as pessoas, não só ler. Como que as crianças se comunicam, quais são as suas necessidades, né? O que elas precisam. E quando veio esse contexto todo de ajudar a fala da Lê, um dos lugares que eu preciso trazer aqui, que foi muito potente, foi a cantina. Porque esse trabalho foi feito até com a Paula e com a Cida, né? De estimular a Lê, falar, se expressar, ter o tempo dela. E ela chegar na cantina e elas, mesmo sabendo qual o picolé que a Lê queria, e elas esperarem e perguntarem e estimularem, é muito emocionante, sabe? De ver também como essa relação é agregadora. E também quero dar os parabéns, porque que bom, sabe, Lena, que você tem essa potência mesmo, sabe? De buscar tudo isso, de mobilizar tudo isso, de ir atrás, porque isso realmente faz a diferença. Não teria como ser de outra maneira. E só, acho que eu não sei como está meu tempo, não estou conseguindo ver aqui, mas eu também quero falar dessa questão do direito da criança. 3 minutos, Suzana. Tá ótimo, vai ser perfeito. Eu quero falar da importância desse atendimento educacional especializado, né? Que a escola, ela precisa estar num lugar de aprendizagem para todos e caso haja necessidades específicas, também precisa ser acolhido, né? Então, agora a gente está nesse formato virtual tentando entender como acolher as necessidades da Lê nessa situação. Então, a gente está todo mundo aprendendo, todo mundo com essa demanda e como trabalhar isso. É uma nova construção. Então, no primeiro momento foram, né, aquele material todo, os videoaulas, todos preparados para ler. Agora a gente está pensando nesse espaço individual para ler ter um vínculo maior, porque a gente quer ampliar o fortalecimento de vínculo. Então, acredito que a escola também tem esse lugar dos vínculos, né, gente? Como é importante estruturar vínculos, fortalecer vínculos, que passam por um lugar de afetividade e de construção de uma memória afetiva também.
Então é isso que eu queria falar um pouquinho. Obrigada. Tá joia, obrigada, Suzana. Você falou coisas muito importantes que a gente retoma daqui a pouco, né? Bom, vamos passar para a Nájila. Eu só vou reforçar quem tiver com o microfone aberto para, por favor, fechar, porque fica ruim para a gente ouvir, né? Então, dá uma verificada aí quem está online, se realmente o microfone está fechado, tá? Nájila, é com você. Boa noite. Me enche os olhos de alegria poder falar sobre a Lê, poder falar sobre o meu vínculo com a escola. É um ambiente que eu acho que a gente tem para mostrar para os outros o quão é possível fazer a diferença na vida daquela criança. Mas, antes de tudo, a gente precisa identificar qual que é o nosso papel enquanto educadores, enquanto professores, enquanto equipe, né, na vida da criança. E o quão a gente pode contribuir no desenvolvimento saudável, afetivo, emocional, ou seja, em todas as dimensões da vida dessa criança e do seu meio, né? Porque a gente não pode deixar de lado que a criança está no mundo de relações, com os amiguinhos, com os professores. A Lê, ela é uma criança extremamente afetiva, ela tem essa condição nela de estar com o outro, de querer estar com o outro, e para a gente isso é ótimo, né? Porque a gente consegue partir de uma motivação que é dela para promover vínculos extremamente solidificados, vínculos saudáveis, né? Por isso que ela encanta a todos, porque ela é uma menina doce, né? Ela já tem o jeitinho dela ali de seduzir o outro para o outro estar ali com ela, né? E o quão a gente pode ter de benefícios diante disso. A escola precisa olhar para o aluno e ver em qual ponto ele pode acessar aquela criança, né? De qual maneira o aprendizado vai chegar para aquela criança. Na última reunião que eu tive com a Su, a gente conversou sobre a escola ser um ambiente de aprendizado em todos os cantos, não meramente dentro da sala de aula. E eu falei, Su, eu quero que a Letícia aprenda em todos os movimentos da escola. Eu quero que em cada cantinho seja uma oportunidade para ela aprender. A gente não quer que a escola seja perfeita, a gente quer que a escola seja possível. A gente quer uma escola de verdade, né? Que fala, Nájila, isso eu vou fazer e isso eu não vou fazer. E aí a gente entende, né? A palavra que eu gosto de utilizar é o diálogo. Porque se eu não sei o que o outro espera de mim, como que eu devo, né, me comportar? Se a escola não sabe o que o profissional está pensando, como que ela vai se comportar, né? Se a família não entende qual é a dinâmica dessa escola, como que ela vai estar tranquila em deixar o seu filho longas horas, né? Porque a gente não fala de 30 minutos, a gente fala de muitas horas, né? Que a família deixa a criança ali na escola e confia o trabalho, né? E de toda uma equipe que está por trás daquela criança. Então, o diálogo, ele vem para fortalecer esse laço, né? Que a gente tem com a família, que a gente tem com os professores. Então, atualmente, né, no cenário que a gente encontra, o movimento está muito mais ativo, né? A gente fica quebrando, eu brinco com a Lena. Lena, eu penso 24 horas em estratégias para que, de fato, a vida da criança seja legal, né? Que a vida da criança seja uma aprendizagem significativa. Porque ela vai passar longos anos da vida dela na escola, vai ter muitos momentos em que ela vai precisar de uma terapia mais intensiva. Então, como propiciar momentos mais agradáveis? Como tornar essa escola um lugar mesmo de escuta, um lugar de aprender por modelos, né, adequados? Que escola é essa que vai identificar qual é o seu papel na vida daquela criança enquanto construção de indivíduo, né? A gente fala muito sobre como que nós vamos construir essa criança para o mundo, uma criança funcional. O histórico que a criança vai levar para a vida é o histórico escolar e da família. São as duas maiores dimensões, né? O primeiro contato que a criança tem no núcleo social é a família. E o outro maior é a escola. Então, como que a gente está deixando marcas na vida dessa criança, né? Enquanto família e enquanto educadores. É muito bom podermos olhar para escolas que entendam qual é esse papel.
e que nos perguntam o que eu posso fazer para tornar a vida da Letícia mais significativa. O que eu posso fazer para que a Lê sente nessa aula e preste atenção no professor? O que eu posso fazer, né? E aí eu também lanço a pergunta: o que eu posso fazer para contribuir com vocês, né? O caminho é longo, mas se a gente está junto, ele se torna muito mais prazeroso, né? Então, a família também tem muitas expectativas frente ao posicionamento da escola. E na minha relação, né, nessa minha prática atual da família da Lê com a escola da Lê, eu consigo ver que dá para realizar, né? Tem a expectativa e tem a realidade. Eu sempre brinco muito com a Lena, eu falo, Lena, expectativa versus realidade, né? O que é possível ser feito agora? Diante do que é possível, a gente vai mover montanhas para isso ser realizado. E diante do que não é possível no momento, vamos esperar a hora certa para agir, né? Porque a gente tem muita ânsia dentro de nós, né? A gente quer fazer, a gente tem ideia, o professor tem ideia, a gente tem que acolher todos esses profissionais que estão ao nosso lado com esse olhar, né? De que é possível, mas que agora não é hora, né? Então, a gente conversa muito sobre adaptação, né? A adaptação, ela tem que vir de encontro com o repertório daquela criança, com o que aquela criança precisa naquele momento. Se ela precisa de uma adaptação que está anterior aos passos da etapa escolar dela, o professor precisa se reinventar. Então, sempre que eu estou com os professores da Lê, eu falo muito sobre essa questão de se reinventar, né? Que a gente precisa resgatar dentro de nós, dentro de cada um, o que está ali, o que nos move, né, para o ensino chegar à Letícia, para o ensino chegar àquele aluno. E eles têm conseguido encontrar, né? Que bom que nós estamos diante de profissionais que estão conseguindo se encontrar e propiciar isso para essa criança, né? Então, eu fico muito satisfeita em perceber que, sim, há tentativas. Muitas vezes não dão certos, né? Muitas vezes escoa. Mas a gente tenta, né? E a gente só sabe se vai dar certo ou se vai dar errado diante da nossa tentativa. E a cada dia a gente tenta, né? A gente tenta mais um pouquinho de um jeito, não tem problema, não deu certo, a gente tenta de novo. O que não nos falta é criatividade, empenho e afeto, né? Porque todos estão ali por uma causa única, que é o desenvolvimento da criança, né? Então, a gente vai tentar tirar o que a gente não tem para conseguir fazer com que a vida dela seja funcional, que a vida dela seja com relações afetivas e que a vida dela seja permeada por pessoas que estão dedicadas, né? Que estão querendo fazer o diferente no caminhar dela, né? Ótimo. Eu vou aproveitar seu gancho e falando de questões de possibilidades, né? Eu acho que é muito importante a tentativa, porque, na verdade, todas as crianças são diferentes, né? A gente pode falar em Letícia, mas a gente pode falar do João, da Maria, do José, e porque cada um de nós tem as suas dificuldades e necessita de algo específico. Se não fosse assim, a gente não teria recuperação na escola, não teria os plantões de dúvidas, e a gente sabe o tanto de aluno que fica em matemática, é engraçado isso, né? Os meus colegas professores brincam, matemática, vamos ver quem vai ganhar no número de ficar de recuperação. É o professor de matemática, o sortudo que vai corrigir mais prova. Enfim, mas então se a gente pensar na questão a dificuldade, ela é inerente a todo e qualquer aluno. E eu aprendi uma vez com uma... eu diria até que eu aprendi muito com... Eu diria até que a minha mentora educacional, ela diz, olha, se todos os alunos soubessem tudo, eles não precisavam estar aqui e eles não precisavam de vocês, né? Então, todos ali vão ter suas dúvidas, vão ter suas inseguranças, vão ter suas questões emocionais, de alguma forma. A gente tem uma sociedade muito plural hoje em dia, várias situações que antigamente era comercial de margarina, que a gente chama, né? A família, e tudo muito rígido, tudo padronizado, né? E hoje a gente está vendo, no século XXI, a gente está vendo essa pluralidade muito grande, né? Então, junto com isso,
vem vários fatores psicológicos que vão além de um diagnóstico, que vão além de uma condição genética ou alguma coisa assim. Esses alunos, a gente também está falando para eles, que eles também vão precisar serem acolhidos, eles também vão precisar de um olhar, certo? Seja por um problema em casa, seja por alguma situação assim, ele também demanda um olhar dessa escola, né? Porque aí é que está a escola. Que escola é essa? É a escola que olha para todos e que enxerga a todos, né? E que trabalha, hoje em dia, a gente tem a questão do colaborar, um colaborar com o outro. A gente já entendeu, mais do que nunca hoje, que não existe sociedade sem colaboração. A gente está num momento que, se a gente não colaborar uns com os outros, a gente não vai sair dessa. Então, quando eu penso na construção, para chegar na minha pergunta, na construção dessa relação família, escola, intermediada pelas terapeutas, né? Eu digo fácil para você, meu filho, se meu filho não for bem, tem o plantão de dúvida, tem a prova de recuperação, contato professor particular para ele, a gente tem todas essas, né? Agora, Suzana, Lena, Nájila, se a gente tem essa dificuldade, e ela é inerente a todos, como a gente constrói essa relação? E, claro, precisa ser mais próxima, né? Óbvio que precisa de mais proximidade e de mais cuidados, mas que, eu digo, é possível. É possível. Né? O primeiro passo é querer fazer. Então, como se constrói de forma prática? Sim, desculpa. Só um detalhe, né? Eu que peço desculpas. Nós temos uma outra pessoa inscrita, né? O Marco, a Mayra também fez uns comentários. Sim. E aí a gente, acho que vamos deixar o pessoal aqui colocar. E aí ia pedir para as nossas queridas, né, convidadas deixar aí anotada essa pergunta da Fabíola, mas eu queria tecer algumas considerações antes, né? E pedir para o pessoal participar, tá? Por enquanto a gente tem o Marcos inscrito e temos o comentário da Mayra. Assim, eu gostaria de dizer que todas essas experiências, né, que vocês compartilharam, eu vejo que é muito importante, né? Só que a Suzana falou em pouco tempo coisas muito profundas, né? Que assim, a gente ainda tem que falar ensino inclusivo, porque historicamente esse território ainda não existe. E isso, embora essa experiência tenha valor, a gente está muito dentro de um modelo de integração, a gente não está fazendo inclusão, nós não temos escolas dispostas a mudar a organização para verdadeiramente incluir, né? Então, estou falando isso só para apimentar a nossa discussão, para ver se o pessoal comenta aí. Mas, embora seja de extrema relevância, eu acredito num dia que a gente vai chegar nisso, porque não é inclusão, né? A gente está pegando uma escola organizada de uma determinada maneira e tentando adaptar para o indivíduo se enquadrar naquilo. Então, esse movimento, né? Estou vendo que a Suzana tá concordando, aí depois você fala mais, Suzana, porque eu acho crucial a gente abordar isso. E a Lena falou uma coisa também que a gente não pode perder de vista. Existe uma tendência ou da gente achar que é só protocolo do pessoal de saúde ou só questão de educação. E, na verdade, não é nem só isso, nem uma coisa e nem só outra, e o indivíduo ele tem que ter o convívio social, é uma criança que tem que ter escola e tem que ter esse olhar do terapeuta, mas ele não pode ser privado de uma vida social, porque isso vai constituir ele como indivíduo. E a Suzana falou uma outra coisa que, olha, eu acho que fechou, assim, é o que ficou para mim, Suzana. Não é favor nenhum, isso tem que ser lei. Essa escola tem que ser lei, não é favor porque alguém é bonzinho e está adaptando e está simpatizando. Empatia não é isso. Nós temos que lutar para ter leis, para que essa escola aconteça de verdade dentro do que a gente entende por inclusão. Tudo isso eu também procuro fazer, entre aspas, as adaptações, o ensino inclusivo, mas sonhando com um dia que eu vou ter uma escola que se abra para fazer mudança de estrutura.
tá? Então, assim, a Mayra também ali comentou, né? A gente define o que é normal dentro do nosso padrão de normalidade. E todos somos diferentes. Então, se pensar do ponto de vista de diversidade, não é questão de pensar que a criança é limitada. Não, cada um de nós é de um jeito. Eu tenho as minhas limitações para algumas coisas, né? Então, só para jogar pimenta aí, para ver o pessoal comentar, tá? Mas eu acho que a gente... E tem mais uma coisa que eu queria jogar pimenta. A gente está numa fase de pensar, as escolas pensando em adaptar conteúdo e mudando forma, mas nós não podemos esquecer que indivíduo que nós queremos formar, que sociedade que nós queremos formar, é para além de conteúdo e é para além de dificuldade de tecnologia, né? No nosso caso das nossas crianças, é um desafio que é tecnológico e é um desafio social, porque não é só adaptar, é um desafio social. Depois eu até gostaria de ouvir a Nájila, né, Suzana, Lena, se nessa experiência de vocês, além dessa questão de adaptar conteúdo, está havendo essa preocupação com o social, tá? Mas, gente, vamos perguntando aí, vamos falando. A Fabíola colocou, eu coloquei, vamos colocar aí, vamos movimentar essa discussão. Só colocar, eu li o comentário da Mayra, e na verdade eu baseei, o que eu disse, eu baseei um pouco ali, porque qual é o padrão? Eu quis dizer justamente isso, que cada um tem uma dificuldade. Então é padrão ter muito aluno de ficar de recuperação de matemática, por exemplo, os meus colegas de matemática vão querer me matar. Mas é uma coisa comum. Então, é isso que eu quis dizer, que não, justamente isso, que eu não tenho padrão. Todo mundo vai ter dificuldade em algum momento, e essas dificuldades de todos merecem ser, de alguma forma, atendidas e ajudados, né? Ou menos ou mais. Eu acho que um ponto que a gente poderia considerar é a questão que a gente deve olhar para o nosso próprio histórico de aprendizagem, né? Quando a gente consegue olhar para o nosso histórico de aprendizagem, eu acho que a gente tem uma leitura muito diferente do outro, né? Porque quem nunca ficou, né, com dúvidas, com dificuldades de recuperação, questionando o papel da escola na nossa vida, né? Eu mesmo questionei várias vezes o porquê que eu estava indo naquela escola, o porquê que o professor estava passando aquela disciplina daquela maneira, o porquê, né, que aquele conteúdo estava sendo ministrado. Então, eu acho que com esse olhar, a gente consegue recolocar a nossa criança inclusiva, né? Do que a gente quer passar para essa criança, qual aprendizado a gente quer que fixa, né? Como que a gente quer tornar essa aprendizagem, como a gente vai conseguir tornar essa aprendizagem de fato significativa na vida da criança, né? Não meramente uma escola depositária, né? Que só deposita conteúdo, deposita e deposita. Mas como a gente vai ressignificar cada dia essa aprendizagem para a criança, né? Essa aprendizagem que de fato transforma, e não é só um depósito, né? Ela transforma, ela modifica, ela constrói, ela reconstrói a cada momento, principalmente agora, nesse novo cenário, né, que a gente está enfrentando, que é as crianças na tela, né? Que é a única possibilidade que a gente está tendo de recurso, né? Antes nós tínhamos outras infinitas possibilidades da criança ter acesso à aprendizagem. Agora a gente está com um recurso único. E como que a gente está conseguindo acessar essas crianças? Então, acho que vale também aí a reflexão. Marco, acho que ele não digitou, eu acredito que ele queira abrir o microfone, Marcos, quer colocar? E aí as meninas fazem uma rodada de apanhado de tudo? Pode ser, meninas? Lena, Suzana, Nájila, porque foram colocadas, né? Aí acho que o Marcos agora também vai falar, né? Ele está inscrito, e aí vocês respondem, né? Juntando aí tudo, pode ser? Então, Marcos, a palavra está contigo. Oi, boa noite a todos. Assim, eu queria fazer só algumas ponderações. Eu estou sofrendo na pele tudo isso que está acontecendo do ponto de vista educacional 2 vezes, porque eu sou pai e sou professor, né? E eu acho assim que o maior desafio da educação, historicamente, é combater a segregação que acontece dentro da escola.
não só com crianças com deficiência, né? A escola por si só, ela é um hábito, um habitat ali de excluir as pessoas, né? Seja nas avaliações, seja no meio em si, e para as crianças com deficiência mais ainda. E eu estou muito preocupado nesse período de pandemia, muito preocupado, inclusive esse é um dos maiores desafios para a gente, porque assim, como foi, pelo menos aqui no estado, né, no estado do Amapá, é um muito desafio para a gente pelo seguinte, a escola não se preparou para esse novo modelo de educação e, na minha opinião, na minha concepção que eu tenho do que eu estudei, esse modelo de educação à distância talvez dê certo só na educação superior, isso quando dá, né? Por exemplo, meu filho tem 3 anos, ele está tendo acesso às aulas remotas e é muito complicado, porque eu entendo, por exemplo, que o Ítalo, que tem síndrome de Down, ele tem mais aprendizado na escola, no ambiente escolar, porque lá ele tem interações sociais, ele tem contato com o meio, ele sabe diferenciar, por exemplo, que na escola tem uma regra e aqui em casa tem outra. Então é muito complicado para a gente. Por exemplo, eu estava falando com a mãe dele hoje que a gente tem muita dificuldade para ele fazer as atividades, por exemplo. Porque a figura do professor, quando o professor está na aula, ele fica concentradíssimo, faz as atividades. Mas parece que quando é, por exemplo, a fazer só com a gente, há essa ruptura. E a escola não foi preparada para isso, né? Aliás, a escola, a maioria delas, elas não estão preparadas nem para incluir e para integrarem a criança de maneira, né? A gente coloca a criança lá, né? É uma inclusão excludente, na minha opinião. E assim, eu queria perguntar para vocês, por exemplo, como é que a gente vai se reinventar, né? Como é que vai ser o papel da escola nesse processo de educação com aulas remotas? Pelo menos aqui no estado, eu acho que em agosto, se continuar assim, eu estou pensando até em tirar meu filho da escola, porque ele não está tendo aprendizagem alguma. E aqui em casa, algumas coisas ele está conseguindo entender, porque a aprendizagem não é só daqueles conteúdos, de saber cores, de saber números, né? Por exemplo, aqui a gente está auxiliando ele a ir na geladeira, né? A reconhecer um suco, né? A reconhecer as roupas nossas, coisas que a gente não fazia. Então aí está tendo aprendizagem sim aqui em casa. Só que eu vejo que na escola, a escola não se preparou para isso. Eu sei disso porque eu também sofro na pele enquanto professor. Eu não estou preparado para esse modelo de educação. É muito complicado a gente planejar uma aula e ver, eu acho que essa aula vai dar tanto tempo e deu poucos minutos. E esse é o maior desafio. Eu pergunto para vocês assim, agora não, né? Porque vai vir as férias escolares, né? Mas, assim, o maior desafio da escola vai ser na volta, principalmente. Vamos supor que as escolas voltem. Eu tenho até medo de voltar, principalmente porque o vírus ainda vai estar circulando, né? E aí é complicado mandar o filho para a escola também. Aí a pergunta que eu faço a vocês, e que eu queria que se vocês respondessem, é como é que a gente vai lidar com esse novo desafio, né? Da escola seja aula online ou aula remota, não sei qual é a nomenclatura certa para isso. Desse novo modelo que está posto aí, que infelizmente a gente não está preparado e não pode fazer nada. É isso. Meninas, eu posso falar rapidinho? Aí vocês já retomam. Bom, Marcos, um abraço aí para o pessoal do Amapá, parte da minha família daí, tá? Um abraço para vocês. Peguei o link com eles, inclusive. Eles estão todos, né, ajudando a gente a divulgar, então um abraço aí para o estado do Amapá. Tá bom. E você falou também, né, assim, eu fui anotando as palavras-chave, você falou de uma inclusão excludente. E a faixa etária, essa história do ensino à distância, é aquilo que eu falei, então adaptando o conteúdo, mas não é só conteúdo para se pensar nesse momento. E com a faixa etária dos nossos filhos, eu sei que o seu filho também ainda é novinho, né? Eu também tenho a Malu, que você deve conhecer pela família, que vai fazer 4 anos, ela também é nova. E o que eu tenho visto, e até foi o pessoal da Ribidal, não sei se a Ana ainda está, eu vi que ela estava aí, mas numa reunião ela falou uma coisa muito interessante, né? Isso me marcou. Essa nossa faixa etária, Marcos,
é muito importante a gente trabalhar perspectiva de futuro, então pensar atividades para quando for o retomar, pensar como manter o vínculo com aquele... Acho que a Neuza que está aberta aí. É minha como mãe. Manter... Ah, é sua mãe, Fabíola, olha aí. Como manter, Marcos, esse vínculo, né, com o coletivo, com os amigos. Então, eu acho que é nesse sentido. Aqui em Ribeirão, você tem toda a razão, a gente não se sente seguro, né, porque nós sabemos que não vai... Se a hora que voltar, vai voltar com uma série de restrições que a gente não tem, como... Por exemplo, a minha filha não usa máscara, ela está numa fase nascendo dente que põe a mão na boca toda hora. Estou vendo a tia Camila, que também está aqui, eu morro de pena, mas tive que tirar, né, da escola. A tia Camila está aí manifestando o coração. Então, eu acho que agora, assim, retomando o que você falou, o seu filho está aprendendo muita coisa também em casa. Porque uma coisa que eu aprendi lá com o pessoal da Ribidown foi que a gente precisa qualificar os contextos, né? Ou melhor, usar os nossos contextos, o escolher a roupa, o fazer a comida, as situações da vida ali da criança para ensinar, para, sabe, usar como contexto de aprendizagem. Isso é qualificar o contexto, né? E realmente não está preparado. Essa nossa faixa etária, Marcos, eu entendo a angústia, mas é uma faixa etária que não é só conteúdo para a gente pensar à distância, tem um cuidado, tem a questão muito forte ali da interação. Então, esses são desafios que acho que nós não vamos ter resposta aqui na live, né? A hora que passar a bola para as meninas, nós não vamos ter. O que a gente tem são esforços de todos nós para adequar, mas não fique achando que seu filho não está aprendendo em casa, porque ele está. Se você puder qualificar os contextos que ele vive. Então, é o que você falou, as cores, às vezes um brincar, né? Que você vai explorar a linguagem. Aí a Nájila, acho que pode, né, falar alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que é por aí. Eu vou passar a bola aqui para as meninas e aí a gente retoma, tá? Mais um abraço aí para o pessoal do Amapá. Tá ok, um abraço, Dani. Obrigada. Agora a questão da estrutura, que a gente falou, né? Da possibilidade de mudar a estrutura. É isso? A gente retoma para esse ponto? Como, Fabíola? Não entendi. Da estrutura. De mudar a estrutura para poder, para fazer com que essa inclusão realmente inclua todos. Ah, sim, é que eu acho que a gente está ainda bem longe, né? Eu acho que isso que a gente está fazendo, que outras entidades aqui em Ribeirão e em outros lugares fazem, são passos nesse sentido, são passos nessa direção, né? Mas nós não estamos fazendo inclusão na concepção do que seja isso. A gente está tentando adequar uma escola num formato e numa organização de ensino, pegando o nosso aluno e querendo que ele se encaixe nisso. A gente não está fazendo o inverso. Bom, então os nossos alunos são esses, como que eu mudo metodologia, estratégia, maneira de organizar? O ensino é disciplinar ou é indisciplinar? A gente não está mexendo em estrutura. Por isso que eu acho que a gente caminha passos de tartaruga, porque a gente encontra muitas pessoas dispostas a fazer uma integração, eu vejo como um primeiro passo. É igual, né? Eu, quando comecei minha carreira, eu trabalhava com a educação ambiental. O primeiro passo era ensinar o indivíduo a jogar o papel de bola no lixo. Ou seja, o lixo no lixo era o primeiro passo. Eu vejo como se fosse um primeiro passo, mas eu queria ouvir aí as meninas, a Lena, a Suzana, a Nájila, né? Eu pus fogo aqui, ó, o pessoal está comentando, vamos ver aqui, mas eu acho importante a gente dar uma resposta, né, para o Marcos, porque acho que a proposta dessas lives, né, e essa é a primeira, hoje a gente trouxe o nosso contexto aí, a Letícia, né, filha da Lé, numa situação, mas eu acho que vão ter lives que a gente vai estar organizando para tentar ajudar. Então, por exemplo,
Vamos pensar essa situação do Marco. Uma criança com essa idade, nós temos um referencial curricular nacional para a educação infantil. Vamos ajudar a pensar o que a gente faz. Sem Suzana, como que a escola pode fazer isso? Ela também tem, né? Educação infantil. Vou falar um pouquinho, eu estava aqui com vontade mesmo. Ai, Suzana, fala, porque eu acho muito importante, assim, para dar uma resposta aí para o Marcos. São muitas. E muitos pais que também têm filho dessa idade. Bom, primeiro, trazendo um pouquinho de volta, né, Fá, o que você falou e com o complemento da Dani, dessa questão da educação inclusiva, né, esses passos de tartaruga, ele tem a ver com o contexto social, né? Então, a escola reflete a sociedade, né? Também, não é o contrário. É um pouco daquela, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Mas a escola é um reflexo da sociedade, um reflexo da política dessa sociedade. Então, a educação inclusiva, que, como eu disse, a utopia é que a gente tire a inclusiva, mas nesse momento ela precisa ser dita, muito mais educação inclusiva do que educação, ela tem que ser uma proposta política de educação do país. Ela tem que ser realmente uma proposta política, porque ela tem que transformar e quebrar muitos paradigmas de construção social, né? Então, ela tem que reformular cursos de formação de professores, porque, assim, como eu disse, eu trabalho em equipe, estou num papel de gestão, mas se eu trabalho com educação, eu não tenho como impor nenhuma regra para minha equipe, eu preciso construir tudo isso com a equipe. E construir tudo isso é também quebrar paradigmas internos das professoras, desconstruir toda uma história social, um histórico social das professoras para elas se abrirem para esse novo. É um trabalho mesmo, gente, intenso. Então, por isso que eu gosto de trazer essa palavra de construção, de política para isso, porque a gente precisa ocupar esse espaço, não tem como. A educação no Brasil, ela está há muito tempo já abandonada, né? A maior parte da população das crianças brasileiras estão na escola pública. Então, se a gente for entrar nesse lugar, trazendo um pouquinho do que o Marcos falou, dessa discrepância toda que a gente vive, com essa situação de isolamento, de Covid, a gente está vendo que tudo isso está só piorando. E o que eu gosto assim de trazer esse lugar de educação inclusiva é porque é isso, se a gente acredita na diversidade, na potência da diversidade, de criar ambientes e sociedades colaborativas, se a gente pensar um pouco até como a importância da na floresta, né, no bioma, o contexto natural do planeta Terra, ele é potente pela diversidade e não por tudo igual. E a escola, ela veio dessa história de igualar todos, né? Eu gostei muito do que a Daniela falou antes, de que é como se as crianças que têm que se adequar à escola e não o contrário. E a educação para todos, a educação inclusiva, ela se adequa às necessidades específicas de cada um, porque o foco é a aprendizagem, né? É que cada um com as suas particularidades, e realmente concordo que isso não diz respeito a nem transtornos globais, e nem deficiências, e nem altas habilidades. São vastas diferenças que passam por aí, desde pessoas que são mais sensoriais, outras que são mais olfativas. Se a gente falar na educação infantil, então, nem se fala, né? Como a gente precisa explorar tudo isso. E aí, entrando um pouquinho, Marcos, então, às vezes, né? Será que eu tiro a criança da escola? Realmente, a educação básica não funciona nesse formato, eu tenho que dizer isso. O que a gente está buscando nesse formato? Fortalecer o vínculo da importância que a escola tem
para as crianças. E escola, que eu digo, não a escola prédio ou nada, a escola representada como a importância do aprendizado, né? Do aprender a aprender, de fortalecer o vínculo, de aprender a aprender em qualquer circunstância. Então, eu penso que como escola e família, a gente precisa incentivar e respirar um pouco nesse contexto que a gente está vivenciando hoje, como um desafio para a gente propor essa habilidade de aprender a aprender em qualquer circunstância. É o que a gente tem hoje? Sim, é o que a gente tem hoje. É o melhor dos mundos? Não, não é o melhor dos mundos. A gente está aprendendo muita coisa? Sim, porque toda vez que a gente entra em contato com alguma adversidade muito grande, a gente sai da nossa zona de conforto e é obrigado a buscar alternativas, né? A gente é movido a isso também. Então, eu penso que com essa idade da educação infantil, e vocês dizendo, né, que essa faixa etária específica tem essa questão de ser uma idade totalmente relacional, sensorial, da importância do estar junto, da convivência, mas eu também estou vivendo isso, né, na escola com os adolescentes, gente. Porque ainda a educação infantil, as crianças estão num contexto familiar, num núcleo protegido, né? Elas têm essa parte simbólica, imaginativa, muito potente, né? Ainda para isso. E os adolescentes, eles são essencialmente sociais nessa faixa etária. Eles já construíram, né, esse pedaço todo da infância e agora eles estão na relação total com o mundo. E esse contexto que eles estão vivenciando, de não conviver com os amigos e a importância dos conteúdos avançarem, porque a exigência com o Fundamental 2 ensino médio é ainda maior, então é muito complicado. Eu concordo quando o Marcos diz que funciona para a universidade, olhe lá, porque realmente se a gente pensar em formação de professores à distância, eu vou ser uma das que vai questionar esse formato, porque o professor, ele é presença, ele é corpo, ele é físico, né? A gente precisa trabalhar esse elemento, né, expressivo e importante do professor como mediador e mobilizador. Então, o que eu penso dessa resposta para as crianças pequenas é que a escola precisa estar aberta para construir um novo formato. A escola não tem essa resposta, isso não está pronto, realmente nada foi planejado, foi um tsunami que veio e a gente está vendo como resolver tudo isso. E a palavra que eu gosto muito é escuta mesmo. A gente precisa estar aberto a uma escuta sensível de cada instante, de cada momento, e ter uma abertura para construir. E construir significa desconstruir e construir de novo, em instantes, né? Decisões que a gente toma para uma semana, ter a humildade e se colocar numa situação vulnerável mesmo, de não saber tudo, para refletir, avaliar e falar, não funcionou, vamos fazer de outro jeito, né? Então, a educação infantil, só para eu fechar aqui, ela passa por um lugar que eu acredito de construir e fortalecer esse vínculo entre família e escola, e que essas orientações pelo direito do brincar, né, os direitos essenciais das crianças, da educação infantil, que eles sejam compartilhados com as famílias, para que as famílias também, nesse movimento todo, em colaboração com a escola, criem esse ambiente colaborativo com a criança. Então, eu penso que a escola precisa passar por esse lugar mesmo de educação, não mais só para criança pequena nesse formato, mas para as famílias, né? Eu acho, Suzana. Só colocar rapidinho, Dani. Assim, né? Eu tenho o privilégio de trabalhar assim aqui na minha cidade, na escola que eu sempre achei mais inclusiva, entendeu? Inclusive meu filho tá lá. Só que esse foi um desafio para nossa escola também. Por exemplo, logo que surgiu, eles fizeram todo um protocolo lá e eu pensava que eu ia ser até mandado embora, que eu peguei e rasguei o protocolo praticamente, porque eu falei que não tinha nada a ver, não tinha como ser a mesma rotina do que era antes. Eu não ia colocar meu filho de uniforme e deixar ele aqui dentro de casa para assistir a aula, na cabeça dele ia fazer confusão. E a escola repensou no que eu falei, né?
e aí eles mudaram, né? Fizeram outras, estão fazendo outros tipos de aula, mas mesmo assim o desafio é muito complicado de aula remota nessa faixa etária de educação infantil. É o que eu acho também, é que, completando o que a Suzana falou e o que você falou agora, a questão da participação e da parceria vai ser mais do que nunca indispensável e importante. Porque, vou dar um outro exemplo prático, você deu no caso do seu filho, o material estava sendo adaptado para a Letícia, nas lições de casa, nos videoaulas, mas eu notei que ela estava apaixonada pelos livros, ela estava com saudade do manuseio dos livros, porque esse material estava vindo em folhas avulsas, né? E aí veio a família observar um desejo da criança, algo que ela estava assim, até dormindo com o livro de matemática, sabe? Avisar o professor, olha, ela está super interessada, super motivada, se você puder, né, fazer algum tipo de adaptação utilizando os livros, a gente sabe das dificuldades, enfim. Mas, assim, as professoras começaram a ter diversas ideias bacanas, que super funcionou, e a gente está fazendo as adaptações nos livros. Então, assim, eu, família, observo o que motiva, observo o que está funcionando naquele momento, porque tudo é fator distrator. É difícil para a criança sentar, até para minha filha, que é típica, que é a irmã gêmea da Letícia, ela fala, é chato, não aguento, meu Deus. A Suzana falou dos adolescentes, é difícil, é um momento que ninguém estava preparado. A gente adulto não aguenta ficar... Exatamente. Então, assim, é um momento crianças, né? De reconstruir, mas reconstruir como? A família dando base para a escola, a família informando, alimentando. Olha, isso pode ser que funcione, vamos testar, vamos ver se... E aí vai, e o caminho vai ser reconstruído. É assim. Gente, acho que assim, para não ficar... Acho que surgiram várias ideias, né? É importante tudo que foi sendo falado, porque como vão ter outras lives, a gente vai orientar no sentido dessas demandas. Talvez uma próxima a gente possa pensar em como ajudar melhor esse caso do Marcos, né? Que são vários pais e várias mães nessa situação. Então, foi muito produtivo. Para a gente, o pessoal está comentando, né, que está desafiador essas aulas remoto em todos os níveis da universidade, estou lendo aqui o chat. Para a gente já ir se encaminhando para a finalização, vamos, eu sei que a conversa está boa, a gente ficaria acho que até mais tempo, mas como a gente também depois vai gravar isso e vai subir para o canal lá do SEIC, então quem não teve oportunidade agora pode assistir depois. Que tal as meninas? Aí adorei conhecer vocês mesmo virtualmente. Depois, a hora que puder, quero encontrar vocês pessoalmente, tá? Que tal da gente encerrar com vocês três tentando assim compilar rápido algumas frases, a resposta para o título da live. Afinal, que escola é esta? Podemos encaminhar para essa finalização? Eu acho que a gente pode retomar a palavra que eu utilizei no começo, né? O diálogo. O quanto que agora essas escolas e as famílias precisam estar com esse diálogo ativo, né? É como a Lena falou, eu estou vivenciando isso, então ela pode relatar para a escola o que está acontecendo de fato, né? E a escola, com esse olhar atento para a criança, reformular aquilo que ela tinha pensado anteriormente, que não deu certo, e tentar uma nova estratégia para que, de fato, possibilite a aprendizagem dessa criança. Suzana? Vou complementar aqui. Então, ou você fica por último como a parte da escola? Não, pode ir. A escola, para mim, essa questão do diálogo, quero trazer também a escuta, porque é um lugar que eu estou mesmo trabalhando e empenhada de ter essa escuta mais sensível, mas, sobretudo, essa escola que eu acredito é a escola que se adapta à necessidade das crianças, que tem esse foco na aprendizagem. É uma escola que cultiva valores, né? A gente está pensando aí em desenvolver uma sociedade melhor, mais colaborativa, e isso passa por valores.
e também é uma escola que transforma, né? Que transforma realidades para despertar para a sensibilidade e para a criatividade. Então, essa é a escola, assim, que eu acredito para todos, num lugar de inclusão, porque eu também gostei muito do que a Dani trouxe, que isso, né, a gente passou por um lugar de exclusão, segregação, a gente está na integração, mas a gente ainda tem um longo chão para a inclusão, e que isso passa também por cidades inclusivas, né, que passa por arquitetura, por projetos, por comunicação, por serviços, né, então é um trabalho grande que a gente realmente precisa semear, fazer uma educação mais semeadora aí de colaboração, cooperação, generosidade, solidariedade, empatia, é isso. Certo. Bom, acho que Lena, então a Lena. Faltou a Lena. Podemos, Lena? Podemos. Fechando o que as meninas falaram, acho que é isso mesmo, uma parceria mais do que nunca vai ser fundamental, a fim de da gente achar esse caminho. E o que eu acho interessante é que a questão da pandemia, ela veio para dizer que o plano individual, mais do que nunca, vai ser importante para todos, né? Para minha filha que é típica e para minha filha que não é típica, para o que tem dificuldade de aprendizado e para o que não tem, né? Então, a gente vai ter que reencontrar realmente um caminho, algo que seja eficaz, para que essa escola seja efetiva, né? Mas parceria, comunicando, dialogando, é bem que as meninas falaram, é esse o caminho. Bom, eu antes de passar então para a Fabíola, eu quero dizer que eu amei conversar, viu, com vocês. E acho que a grande lição da pandemia é o pensar o coletivo, né? Eu não estou seguro se eu não penso de forma coletiva, se eu não penso no outro. E aí, afinal, que escola é esta, né? Como disse a Suzane, o caminho para se fazer a inclusão verdadeira ali, de fato, é longo, mas é o passo de formiga. E a gente está aqui para isso, né? Seja educação infantil, seja fundamental, seja ensino médio, seja universidade, ela também tocou no ponto da formação. Então, que escola é esta? É uma escola que tem que pensar que ser humano a gente quer formar, que valores que nós queremos, né, formar para essa sociedade. Dizer que estou muito feliz, Fabíola, por ter dado aí o início, né, dessa parceria, que espero que seja muito profícua entre o SEIC e o grupo aí Trissomia, e agradecer as pessoas que tiveram paciência de estar até agora aí com a gente, né? A gente vai programar outras e fica muito feliz, agradece a paciência que vocês tiveram, né? No momento que está todo mundo precisando de detox tecnológico. Então, muito obrigada, eu me despeço assim. Vou passar para a Fabíola, acho que ela vai fazer as palavras finais e encerrar. Também quero agradecer muito vocês três pela participação. Eu aprendi muito, e se quiser se eu parar para pensar, para resumir, que eu aprendi é ouvir, construir, estabelecer parceria. Eu acho que ficou uma lição, assim, um aprendizado muito bonito, né? Quando a gente vê, pensando nas figuras de vocês, família, escola e a terapeuta, ou a psicopedagoga que vai ajudar a criança, enfim. Ver quando isso funciona, a gente vê como as coisas são possíveis, né? Possíveis de irem acontecendo de verdade, mas com esse apoio, de um apoiando o outro, de um ouvindo o outro, e estabelecendo essa ponte. Eu acho que é o melhor caminho para todos, para todas as famílias e para todos os alunos. Eu agradeço muito, viu, Suzana, Nájila, Lena. Gente, Dani, se Deus quiser, nossa parceria segue em frente. Se a gente puder contribuir para ajudar um pouquinho nessa questão da educação, eu acho já, né? Tudo já vale a pena. Tudo jóia, então, gente. Muito obrigada, tá? Uma ótima noite, um feliz Dia dos Namorados aí, né? Hoje é Dia dos Namorados. Eu já estou pronta aqui para curtir meu namorado, o meu marido, né, Hugo? Tudo de bom, viu? Para vocês, um grande abraço aí para todos que estiveram conosco na noite